muito boa tarde. Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre a autohemoterapia, autoapometria. O que é a autoapometria e quando você aplicar ela no seu campo. Então vem comigo, é um assunto que você pode trilhar um despertar de consciência, de você entender quando utilizar a autoapometria e quando você não deve também fazer isso, quando que é o momento de você pedir ajuda e você ou você de repente convida seu amigo, sua amiga, seu familiar para trilhar um cenário de aprendizado. Boa tarde, Alberto. Muito bem. Muito boa tarde, você que está aqui, que está nessa live express comigo. Você que não me conhece, sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em apometria, em reprogramação mental, em reprogramação de traumas emocionais. Nessa live eu vou estar trazendo um despertar de consciência para você que de repente ainda não sabe nada sobre energia, você que já tem uma caminhada, mas que de repente deseja ser mais autossuficiente no trato das suas energias. O meu objetivo é te ajudar a você trilhar uma caminhada segura, assertiva, e você ter uma transformação dentro dos próximos 90 dias, de uma maneira prática, direta, assertiva, certo? Então, a autoapometria. Primeiro, vamos entender o que é a apometria, né? Para você saber a autoapometria, é importante você entender a base. O que é a apometria? A apometria é uma técnica de desdobramento dos corpos, onde você vai desdobrando esses corpos e você vai limpando essas memórias. Memórias de abuso, memórias de rejeição, memórias de escassez, memórias de abandono, memórias de ordem religiosa, que podem estar atrapalhando o seu campo somático, que podem estar atrapalhando o seu campo afetivo, que podem estar atrapalhando o seu campo profissional, a sua saúde. Tudo isso está ligado quando você entende que existem memórias ancestrais e essas memórias ancestrais elas podem trilhar um cenário de repetição de padrões ancestrais. Então, você que está entrando agora, eu vou falar de maneira breve e direta sobre processos que você pode trazer um despertar de consciência muito grande. Então, já fica aqui comigo, já me segue e já compartilha essa live com pessoas que você sabe que estão abertas ao despertar da espiritualidade. Esse é o meu objetivo, é te ajudar de uma maneira prática, direta, a você ter uma mudança de vida nos próximos 90 dias, tá bom? Então, quando você desdobra os seus corpos, aqui está o físico, aqui está o energético, aqui está o emocional e o mental. Quando você vai desdobrando esses corpos, fica mais fácil da gente liberar essas memórias. E aí, com isso, a gente consegue liberar essas interfaces, esses espaços entre essas interfaces, e isso propicia que a gente possa desprogramar traumas, desprogramar memórias ancestrais, desprogramar quadros de abuso, memórias na infância, de traumas, padrões de rejeição na adolescência, padrões de traição que você possa ter vivenciado na sua fase adulta jovem ou até os dias de hoje. Esses processos, você mulher, você homem, você que é mulher empreendedora, talvez você possa ter vivenciado isso de diversas maneiras no seu negócio, através de padrões de escassez, padrões de prejuízos financeiros inesperados e outros processos mais. Então, eu vou estar falando sobre isso também, tá? Então, fica comigo e compartilha esse assunto com quem você ama, com seu companheiro, com sua companheira, com o seu sócio, de repente, que esteja aberto à espiritualidade
Isso é um assunto de utilidade pública para você trilhar esse entendimento. Então, quando você sabe o que é apometria, que é esse desdobramento, eu posso fazer um procedimento de preparação desse processo de desdobramento e eu posso aplicar isso em mim mesmo. Isso é a autoapometria. Quando eu tenho o entendimento e o conhecimento de desdobrar os corpos, e quando eu tenho o conhecimento de criar campos de proteção, que são Mérkabas, que estão baseados na geometria sagrada, eu consigo, eu mesmo, através de conhecimento, de técnica, de autopercepção, eu consigo refinar o meu canal mediúnico. Eu consigo desprogramar memórias nocivas e consigo reprogramar memórias mais saudáveis. E isso tudo, você pode vivenciar isso dentro de uma abordagem estruturada, organizada, que eu desenvolvi exatamente para te ajudar na sua caminhada. Então, existe um curso de formação de apometria somática básica, ele está gravado em plataforma fechada. Basta que você entre lá na minha bio e você dê uma passadinha lá, tá? Se esse assunto está fazendo sentido para você e você tem gostado, eu já te convido desde já a você entrar no grupo de avisos. Basta que você escreva aqui a palavra grupo e você vai ser convidado a entrar num grupo oficial, onde só eu que passo as informações, que é exatamente para trazer novidades, assuntos, expertises, benefícios que você pode ter. Um desses benefícios é o da apometria para todos. O projeto Apometria para Todos é um trabalho social, voluntariado, onde você, ao participar dele, em vez de você ser atendido e investir um valor que, em média, é de R$ 500 a R$ 800, para um grupo de terapeutas especializados, você investe uma energia de troca simbólica de apenas R$ 49,90. A gente ainda tem 2 vagas, e para você participar, você também precisa entrar no grupo de avisos, certo? Basta escrever aqui a palavra grupo ou falar comigo lá no particular, no direct, e falar: eu quero participar do Apometria para Todos. E aí eu vou te enviar o link do grupo de avisos. Na descrição do grupo, você vai ver o formulário de preenchimento. Você precisa preencher esse formulário, seguir as orientações do formulário, fazer o depósito. E aí, quando você fizer isso, aí uma pessoa da secretaria ela vai entrar em contato com você entre hoje e amanhã até quinta-feira e vai confirmar a sua presença, tá certo? A gente atende 4 pessoas, já temos 2 vagas já preenchidas e faltam só 2 para preencher a nossa cota de 4 atendimentos por mês, tá certo? Então, um atendimento de alta qualidade para destravar a sua vida, que você pode se beneficiar bastante. Outro benefício é de R$ 49,90, Carmen. Outro benefício da autoapometria é que você não precisa de um terapeuta toda hora para você ser atendido. Você pode vivenciar um processo prático, assertivo, de você fazer o seu ancoramento na hora que você quiser e você se autocorrigir. Entendeu? Por exemplo, ontem mesmo eu tive um desafio que eu passei, depois da aula secreta. Depois disso, eu percebi que estava alguma coisa estranha, fiz uma automedição e fiz uma autocorreção. Isso já era quase 11 horas da noite, entendeu? Entre 11 e quase meia-noite. Então, você vai corrigindo os seus conteúdos, você vai corrigindo as interferências que possam estar no seu campo. Tu já imaginou se eu fosse buscar alguém 11 horas da noite para poder me atender? Não tinha como. E tem certas coisas que não dá para deixar para depois. Você precisa corrigir os seus conteúdos. Então, a orientação do meu amparador é de fazer você ser autossuficiente. Você não depender de ninguém, nem mesmo de mim, para você tratar os seus conteúdos, certo? E você liberar processos de obsessão espiritual, conteúdos de ordem religiosa, conteúdos de submissão, conteúdos de abuso, de escassez, de vícios, de abandono, isso e muito mais. Tudo isso você consegue mapear. Hamilton, boa tarde, meu querido. É necessário você entrar no grupo, tá bom? O link está lá na minha bio, no primeiro link de cima para baixo, ou você escrever aqui grupo, eu vou te enviar o material, tá bom? Como a gente já tem se falado lá no direct, é só você me dar um oizinho, falar que tem interesse na Apometria para Todos, e aí eu te envio o link, se você ainda não estiver no grupo de aviso, se você já tiver, na descrição você acessa, tá bom?
Maravilha. Vamos para frente. Quando que eu devo aplicar a autoapometria? Como eu já falei, quando você tiver com uma necessidade específica e básica. Agora, quando que eu não devo vivenciar a autoapometria? Quando que eu devo buscar a ajuda de um especialista, de um profissional? Quando você não tiver conhecimento, ou também quando você já tiver o conhecimento da apometria e ainda assim não surtir o resultado que você gostaria. Não porque o tratamento não funciona para você mesmo, mas porque existem coisas que um profissional, um especialista, ele vai conseguir mapear melhor do que você, certo? Então, hoje em dia, existe uma infinidade de conteúdos que podem estar gerando interferência espiritual. Existem clones, subclones, existem paradoxos de realidades paralelas. Isso está acontecendo de larga escala. Isso está lá na minha comunidade. Eu fiz 2 aulas sobre convergência de realidades paralelas. Então, você faz uma correção a partir do método de apometria básico, mas o conhecimento que você vai no nível básico, às vezes ele não é suficiente para a complexidade de conteúdos. Por isso que o curso de apometria, o próprio curso que eu facilito, ele tem 3 níveis de atuação. O nível básico, ele é um básico bem completo. Você consegue corrigir muita coisa. Você consegue limpar obsessão espiritual, você consegue limpar campos de magia, você consegue limpar campos de inveja, miasmas de inveja, você consegue limpar larvas astrais, você consegue limpar campo de mal olhado, personalidades intrusas, 6 categorias de personalidade intrusa, você consegue trabalhar e limpar, você consegue fazer a desobsessão de cobradores espirituais, isso e muito mais. E a correção de 25 conteúdos ancestrais e acásticos. Isso, o básico, contempla tudo isso. Só que existem outros tipos de obsessão que são mais avançados do que isso. E aí, nessa hora, é importante você buscar um profissional. Vou dar um caso de uma aluna minha, só para você poder entender. A mediunidade dela estava muito ostensiva. E ela fez um curso básico. E ela estava tendo obsessão espiritual por cima de obsessão. Quando eu fui parar para ler o campo dela, eram interferências do nível avançado. Eram conteúdos que, para ela se autocorrigir, ela precisaria fazer o curso intermediário e depois fazer o curso avançado. Para ela tratar os conteúdos dela que estavam vibrando de interferência. Tinham fractais dela que estavam com campo de magia. Entendeu? Fractais dela que estavam com cobradores espirituais e a mediunidade dela, por ser muito ostensiva, estava atualizando essas informações e ela estava passando mal, ela estava desvitalizada, entendeu? Mas isso é um caso pontual, tá certo? Não é todo mundo que vivencia isso. O caso dela, por conta da mediunidade. A mediunidade dela é ostensiva, ela teve um contrato encarnacional de mediunidade ostensiva. Olá, Luciene, tudo bom, querida? Olha, a gente precisa conversar, hein? Dá um oizinho lá para a gente poder avançar aquela nossa conversa, tá bom? Lembre-se que tudo é questão de prioridade, tudo é questão de objetivos, tá bom? Depois a gente conversa mais. Aguardo o seu contato, tá bom? Fico dando certo na minha vida. Fui orientado a parar de beber, parei e estou sendo mimado pela espiritualidade. Tenho ganhado muitas comidas gostosas. Parabéns, Hamilton. Parabéns. Mérito seu, viu? Quando a gente tem disciplina, autorresponsabilidade, quando a gente tem um olhar atento, uma escuta atenta aos que os mentores têm orientado, isso traz benefícios, entende? Existem alguns casos onde a gente precisa cortar o mal pela raiz. E às vezes cortar o mal pela raiz é a pessoa não beber. Ou às vezes ela dá uma cortada assim, durante 3 meses, 6 meses. Outros casos, a pessoa ela precisa cortar total, entendeu? Ela precisa radicalizar mesmo, porque o conteúdo de vício em bebida ou em qualquer outra coisa, ele é tão forte que a melhor coisa é você não experienciar aquilo. É você nem sequer vivenciar, nem experienciar, certo? E olha só, o conteúdo de vícios ele é tão amplo que tem gente que é viciada em trabalho, entendeu? E é uma linha muito tênue, porque é algo que dá prazer. Ninguém fica viciado em algo que não dá prazer. O vício, ele é diagnosticado como um processo que você tem prazer, aliás, você tem muito prazer,
Só que você não consegue parar. Você não consegue dar um limite. Então pode existir desde vício de café, pode existir vício de jogos virtuais, pode existir vício de esses jogos de bet, isso aí é um outro assunto que eu vou falar depois. Pode existir vício de bebida, cigarro, drogas, e pode existir vício até de trabalho, entendeu? Então, como é que eu identifico quando eu estou em vício? Quando aquilo me dá prazer e eu não consigo parar, ou eu não consigo cortar, ou eu não consigo reduzir, ou até eu consigo cortar ou reduzir, mas é como se tivesse um frivião que estivesse pulsando lá dentro. Isso vai me dando aquela sensação da abstinência. Nessa hora você precisa ficar atento. Essa live, ela está te ajudando a trazer consciência. Você sabia disso? Essa live, ela já está te ajudando a você trilhar uma tomada de consciência. Uma cirurgia consciencial para você entender onde é que tá, o calo está apertando. E ninguém conhece você melhor do que você mesmo, do que você. Entendeu? Ninguém te conhece melhor do que você mesmo para você saber onde é que é o seu ponto forte, onde é que é o seu ponto fraco. Então, eu te convido a você anotar seus 3 pontos fortes e 3 pontos falhos, para você começar a trabalhar em cima disso. Isso é o que eu falo para um cliente meu. É o que eu falo para um aluno meu que se forma dentro da apometria somática. É você começar a se auto-perceber. Entende? E dentro da metodologia da apometria somática, eu desenvolvi um módulo sobre autoconhecimento, aliás, vários módulos. Desenvolvi um módulo sobre autopercepção pela luz da radiestesia. Desenvolvi a metodologia da apometria, nível básico, intermediário e avançado. E tem um outro módulo, apêndice, da abordagem somática, que é exatamente para ajudar você a se conhecer com mais profundidade. Certo? Perguntas, dúvidas? Traz aqui a sua pergunta, traz aqui suas dúvidas. Deixa eu ver se teve mais alguma outra pergunta, algum outro compartilhar. Então, tá gostando do conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Já me segue e já compartilha essa live aqui com o aviãozinho para o máximo de pessoas poderem ter consciência desse assunto. Isso é um assunto de utilidade pública. Eu já ajudei várias pessoas com quadros de obsessão espiritual. Já ajudei várias pessoas com campos de magia e feitiçaria. E você pode ajudar a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. Entendeu? Você mesmo. E você que é mulher empreendedora, eu te convido hoje a iniciar uma mentoria temática que eu vou estar fazendo hoje. Eu vou começar às 19 horas e ela vai durar 1 hora. Eu vou trabalhar durante 4 encontros a desprogramação dos programas limitantes da prosperidade. Vão ser 4 encontros profundos de tomada de consciência durante 30 minutos e de correção apométrica coletiva de todas as pessoas decididas a se transformar. Começa hoje. E para você sinalizar o seu interesse, basta falar comigo no direct e falar, Daniel, eu tenho interesse. Aí eu te passo todas as orientações, as informações. E se você começar hoje, você vai receber 2 módulos bônus que você vai ser presenteada ao iniciar hoje, certo? Se você decidir entrar em outro dia, já não vai ter mais esses 2 módulos bônus. Mas se você decidir hoje, você vai ter um benefício grande que você pode acertar no Pix, no cartão de crédito, e que o seu campo profissional, você que é empreendedora, você que rala, você que dá o sangue, mas que ainda não conseguiu os resultados que você gostaria, essa mentoria é exatamente para você. Mulher empreendedora, mulher empresária, mulher de negócios que faz o que for necessário ser feito. Às vezes só precisa ser feito ajustes no seu campo energético. Às vezes é só necessário fazer ajustes no seu campo financeiro. Às vezes são necessários fazer ajustes no seu campo espiritual para poder desprogramar conteúdos de escassez, de vício, de perda, de abandono, de rejeição, para poder abrir um campo de prosperidade. Porque, como eu falei ontem na aula gratuita, que eu sempre faço às segundas-feiras, a energia do dinheiro, ela é uma energia viva, inteligente. Ela vai para onde está atraindo ela. E às vezes você está com desejo de prosperar, mas a sua vibração energética não está nessa vibração correspondente. Às vezes você está vibrando mentalmente no campo de abundância,
Mas existem mais conteúdos que estão vibrando negativamente do que isso. Então, isso vai gerar, por um efeito de física, uma compensação de onda, que essa contraparte negativa ela vai ser maior do que essa contraparte positiva. Existe uma frequência de abundância, de repente. Mas se existir uma frequência maior do que essa de abundância, esse conteúdo aqui ele vai neutralizar todo o gradiente de abundância e vai fazer com que você vibre num cenário que não é saudável, que é disfuncional. Está entendendo isso aí que eu estou falando? Então, se você está entendendo, comenta aqui. Estou entendendo. Quando eu morava em Fortaleza, quando me preparava para tomar o primeiro gole de cerveja, eu pensava bastante antes. Ficava olhando para o copo, quando bebia, sentia um espírito entrando no corpo. Uau! Hamilton, provavelmente você tem uma mediunidade bem ostensiva, viu? E eu te pergunto, como é que você está trabalhando essa mediunidade? Comenta aqui comigo depois no particular, se você não quiser se expor, tá? É importante a gente agendar uma sessão, tá? É importante depois a gente agendar uma sessão para ver se você, de repente, não está com mediunidade reprimida, tá certo? A mediunidade reprimida, ela acontece quando os meus chakras, coronário e frontal, eles estão com a polaridade invertida, certo? Né, Carmen? É uma proeza, realmente, viu? Mas isso está muito ligado com a mediunidade ostensiva, tá? Depois a gente conversa mais no particular, tá bom? Como é que você está trabalhando essa mediunidade? Se você está utilizando ela de maneira funcional, cosmoética e alinhada com o seu propósito evolutivo. Todos nós viemos aqui nesse plano material para a gente evoluir, todos. E algumas pessoas têm uma mediunidade mais ostensiva, uma mediunidade de incorporação mesmo. E pelo que você está trazendo, Hamilton, eu acho que a sua ela possa ser modesta, mas a gente precisaria avaliar isso, tá bom? E o mais importante, dar um norte para que você faça o bom uso dessa mediunidade, para que ela possa te ajudar, tá certo? Se você não sabe qual é a sua mediunidade e você deseja aprender mais, eu te convido a você fazer um curso express comigo, que é o curso da mediunidade da autodefesa mediúnica. É um curso por apenas R$ 97,00. Ele está lá na minha bio. Você vai aprender 7 mercados da geometria sagrada. Você vai entender com profundidade a diagnosticar a síndrome da mediunidade reprimida, que eu acabei de falar aqui, e você saber os seus tipos de mediunidade, você mapear elas e você identificar as 3 mais predominantes, por apenas R$ 97,00. Está lá na minha bio. Se você tiver dúvida, você pode falar comigo e sinalizar, tá bom? E se você gostou do assunto, eu te convido a você entrar no grupo de avisos, pois esse assunto eu vou estar fazendo ele com mais profundidade na aula gratuita, no dia 15 de setembro. Essa aula gratuita, eu vou compartilhar uma aula show, que eu vou falar com muita profundidade sobre a autoapometria, certo? E várias ferramentas que você pode começar a fazer a partir do ancoramento, a partir do uso de Merkabas, a partir de ferramentas práticas da geometria sagrada, de meditações energéticas que vão trabalhar o seu campo. Você gostou do assunto? Entra no grupo de avisos, já clica lá no link da bio, já me segue, tá bom? Para você continuar recebendo conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, é uma live rápida, como eu já falei, e amanhã eu vou estar dando continuidade com outro assunto ligado a esse tema central, tá bom? Sinta-se abraçado e abraçada fortemente. E você que deseja trabalhar algum assunto específico, a gente conversa no particular, tá bom? Um forte abraço e até amanhã, às 13 horas novamente. Tchau, tchau.